Vou fazer mais um vídeo aqui falando sobre divórcio, novo casamento, recasamento e principalmente restauração de casamento, restauração de aliança. E eu já vou aqui começar o vídeo fazendo uma grave crítica a um pastor. Infelizmente, esse pastor está completamente errado. Porque ele é um pastor renomado, famoso, famosíssimo por interpretação de sonhos. E você que já assistiu alguns vídeos de restauração, sabe exatamente como que funciona a oração por restauração. Ela é eficaz e ela chega na pessoa. E aí ele estava dizendo, interpretando o sonho de uma senhora, de uma mulher, que ela sonhou com o ex. E ela sonhou com o ex, como se ele estivesse voltando, né? Só que o ex já está casado, já está com a vida feita, já está bem. E aí, esse pastor, falto de entendimento espiritual, eu digo, ele aconselhou e disse assim: a interpretação é que alguém da família dele ou dela não está contente com essa separação e deve estar orando. Então você deve repreender isso. E aí a gente voltamos humildemente ao ponto inicial. A oração por restauração, ela tem eficácia, tem poder, ela chega na pessoa certa, sim. E ela é para voltar a pessoa à palavra de Deus. Do contrário do que esse pastor incauto, falta de entendimento, porque um conselho desses não se dá. Então, se tem alguém orando por essa restauração, os céus se movem, a terra se move, os anjos se movem, a mensagem vai chegar tanto no coração dela, como chegou em sonho, quanto no coração dele. Por quê? Porque essa pessoa que está orando, com certeza, está vendo o sofrimento, às vezes, dos filhos jogados de um lado para o outro. E esse, infelizmente, eu não sei nem como classificar uma interpretação tão mal colocada como a dele, de dar um conselho tão negativo, porque ali tá muito comprovado como Deus ouve a oração por restauração de primeira aliança, porque é a vontade de Deus que seja restaurado todas as coisas. Porque Deus não rejeitou a sua igreja, Deus não rejeitou a Israel. E aí, um homem ou uma mulher se acha no direito de rejeitar alguém, seja lá por qual motivo, não importa. Oséias é bem claro nisso, Deus não rejeita o seu povo jamais. Ele corrige, ele põe em situações de aperto, mas ele não rejeita. Todo o plano da salvação é por restauração. Todo o plano da salvação em Cristo, desde a queda de Adão e Eva, onde já foi ali profetizado que haveria restauração, que um dos filhos da mulher seria cabeça para a restauração, que o homem um dia voltaria ao paraíso. Mas para isso precisava do Cordeiro de Deus, precisava Jesus, que é filho de mulher, morrer para que haja salvação e restauração. Então, a restauração do seu casamento é promessa. Primeira aliança não quebra, não existe palavra na Bíblia que diz que é quebrável. Pode haver de você não querer viver junto mais com essa pessoa. Deus odeia o divórcio, essa é a primícia principal. Mas você não é obrigado a viver com alguém violento, alguém adúltero ou alguém que não é da mesma fé. Então, ali você pode viver separado, mas sozinho, para a liberdade, para servir a Cristo. Então, eu vou pegar ali Coríntios, capítulo 7, versículo 32, que diz assim: e bem quisera eu que estivesse sem cuidado, né? O solteiro cuida das coisas do Senhor.
em como há de agradar ao Senhor. Então, se você está sozinho, é porque Deus está te chamando para uma maior comunhão com o Senhor. Então, não busque ter alguém, busque cuidar de si e da própria fé. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, como há de agradar a sua mulher. Então, essa é a primícia, né? Então, se você está solteiro, você está com tempo para buscar a Deus, para agradar a Deus, para orar, para louvar, para servir, não é? Mas se você está casado, então você tem que dedicar tempo a esse relacionamento, em como agradar essa pessoa. Há uma diferença entre a mulher casada e a mulher virgem, né? Então ele está dizendo aqui, nem um ponto aqui sobre divorciado, né? A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Ponto, pronto, tudo encerrado nessas duas palavras. Você é casada. Lamento te informar. Teu marido está no mundo, correndo o mundo, vivendo com as amantes, com o M, o H, não importa. Você é casada. Então você precisa cuidar em como ser uma mulher santa no Senhor. Você está sem Ele agora, no momento, mas você não deve parar de orar por Ele, pela salvação dEle. Então Ele é violento, mais oração, mais jejum. Você não tem que viver com Ele de maneira nenhuma. Cuide de si, cuide da sua mente, cuide do seu coração. Não corra atrás de outros homens, não existe exceção. Não existe exceção para casar de novo. Tá? Não está escrito pode casar novamente. Está escrito pode ficar sozinho. Isso está escrito. Em todos os 3 casos onde Deus ainda aceita o divórcio. Ele não tolera o divórcio. O divórcio, Deus odeia o divórcio. Ele prefere que vivam juntos, se amoldando um ao outro. Eu fiz um vídeo que me rendeu péssimos comentários no outro canal, onde eu estava explicando como que uma mulher pode mudar o homem e como um homem pode mudar uma mulher, mas essencialmente a mulher tem muito poder de mudar a percepção de um homem. E isso não é utopia, não é brincadeira, né? A mulher tem aquela mania, mas ele é um criminoso, ele é um traficante, ele é um Zé Ruela, ele é um Zé Ninguém. Mamãe, você tem que aceitar porque eu tô apaixonada e ele vai mudar por mim, né? Então tem aquela utopia de achar que a mulher vai mudar o homem e não muda. E aí eu fiz o vídeo baseando-se na palavra de Deus, que uma mulher santa e consagrada ao Senhor, que agrada a Deus em primeiro lugar, essa é a única que consegue mudar o companheiro. Ela consegue mudar o narcisista, ela consegue mudar o adúltero, ela consegue mudar o psicopata. Perdoe, existe tudo isso na psicologia. Se você for ver, 10% psicopata, 10% é narcisista, 10% é fleumático, 10% é chorão, e vai indo, né? Tem 10% para tudo. Então, cada pessoa vai ter o seu gênio. Azar o seu se você escolheu esse gênio para viver com você, mas você viu uma compatibilidade. Porque já que você é muito chorona, então o psicopata é o que mais dá certo. Porque o psicopata, ele consegue manobrar melhor o sentimental. E vice-versa. Então, a mulher psicopata também vai atrair o homem chorão, sentimental. Então, acontece, todos os opostos se atraem, enfim, né? Isso é neurociência, isso é psicologia, isso tá, então, tá. Não vem ao caso aqui, mas espiritualmente falando, quando uma mulher está agradando a Deus em primeiro lugar, em tudo, esse homem, espiritualmente, está ligado a ela. Aqui vai falar no capítulo 6, versículo 16, ele fala muito sobre isso, assim, dá para fazer muito estudo sobre isso.
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo. Faz-se um corpo com ela. O que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela. Né? Porque diz, serão os dois uma só carne. Mas, no versículo 17, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. O que é mais forte, o corpo ou o Espírito? Depende de qual você alimenta mais. Mas, em via de regra geral, o Espírito é mais forte. Quando você, sendo mulher espiritual, você se torna mais forte. Nossa, aqui vem... Dá para fazer uma enxurrada de pregação aqui. Você se tornando mais forte em Cristo, espiritualmente em Deus, esse homem que está lá juntada com a meretriz vai se deitar com você, você vai se tornar uma meretriz, infelizmente. Mas quando você está firme em Cristo, você é mais poderosa. Então esse espírito vem nele. E ele fica viciado em você porque tem alguma coisa em você que o deixa limpo, que o deixa se sentir santo, né? Aí você só alimenta aquele narcisista mais ainda. Mas vamos dizer assim, você vai se tornando tão santa ao ponto de cair as escamas dessa pessoa. E da outra pessoa também. Coríntios fala sobre isso também. Porque Jesus não quer que haja julgo desigual. Que é quando você casa com uma pessoa que não é crente. Aí a exceção do divórcio acontece quando o casal era mundano, era do mundo, era lá não sei da onde, nunca conheceu a Cristo, nunca se converteu. Um se converte, sendo homem ou sendo mulher, mas o outro não. O outro não quer saber, fica bravo, fica irado, não quer saber. A exceção de separação nesse ponto para a liberdade, por quê? Porque aquela pessoa não quer e você quer. Então você ganha. Você pode se separar, ele querendo. Ele não querendo, não pode. Então, ele consentindo, você pode se separar. Porque espiritualmente você vai conseguir se amoldar mais ao Espírito Santo. Mas ele não querendo, não pode. Isso é muito claro. Capítulo 7, versículo 3. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então, não deixe. Se ele não quer separar, não separa. Por quê? Porque ele gosta tanto de você que é capaz dele, ele vai louvar com você, ele vai adorar com você, ele não vai talvez se converter, mas ele tá junto com você nessa. Isso que importa. Então você tem mais motivos para se santificar. Mas voltando a nós, coitadas mulheres divorciadas, ontem eu estava pensando sobre isso. O Brasil hoje é um país divorciado, recasado, descasado, ele tem uma bagunça tão grande. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Casei-me com 18 anos, com meu primeiro namorado, né? Era virgem, ele foi meu primeiro homem. E eu me casei para viver até que a morte nos separe. E eu era infeliz, e a morte não me chegava. E eu era infeliz por diversos motivos. Talvez eu não tenha colocado Cristo em primeiro lugar, e sim o meu marido. Mas chegou um dado momento em que eu, na minha doideira mental, porque eu estava numa depressão profunda, eu já tomava 2 remédios de tarja preta para a cabeça e tomava para o coração, porque eu era cardíaca. Tomava também para colesterol, triglicerídeo, essas coisas assim. Estava muito doente, muito fora de mim. Isso há 9, 10 anos atrás. E eu nunca queria me separar. Como fazer isso, né? Então, no final, quem pediu o divórcio fui eu. Por quê? Porque ele não estava mais presente.
Eu não queria mais ficar naquela cidade, eu saí daquele lugar, que era um lugar opresso, onde eu me sentia muito mal, onde eu fiquei doente, onde eu fui para UTI, onde eu fiquei muito mal naquele lugar, eu sentia muita opressão naquele lugar, e eu não queria. Então eu sentia, sempre de novo, Deus me falando, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Tudo, todo lugar que eu ia era uma pregação que eu tinha que sair de lá. E eu saí de lá. E eu demorei muito para sair de lá. Se eu tivesse obedecido na primeira vez, eu tinha conseguido levar ele. Mas eu não obedeci na primeira vez. E aí, depois que eu gastei dinheiro lá, comprando terreno lá e comprando coisas lá, tudo ficou lá para outra usufruir, porque era a vontade dele que assim fosse, porque ele já tinha ela lá. E aí, com o tempo, as fichas vão caindo, mas demora muito para as fichas caírem. Porque todo aquele circo armado ali, porque toda aquela opressão ali. E eu longe do Senhor, claro, né? Eu sou crente sozinho, eu não preciso de orar, eu não preciso de jejuar, e eu não fazia. Né? Não teria todas essas doenças se eu jejuasse. Autoflagia, né? Cura, autocura. Isso é muito... Quem estuda o jejum sabe que o jejum não deixa você ter doenças cardíacas, emocionais, da cabeça, depressão, intestino cheio, né? Então, e eu era, né? Eu era muito empanturada. Eu vivia com azia, gastrite, tomava esses remédios para gastrite de tudo que é tipo. Tomava até demais, que faz até mal. E aí, quando eu saí de lá, eu demorei 1 ano e meio para pedir o divórcio. Porque eu estava sozinha e quando eu ia lá visitá-lo com as crianças, ele se negava a... Eu não queria. E aí foi indo. Eu sei que eu precisava de ajuda e ele cortava assim, tipo assim, quando eu tava com ele era incrível assim, porque se eu gastasse R$500, era R$500 que ele tinha no mês. Se eu gastasse R$1.000, que eu precisasse mesmo, ele tinha R$1.000. E se eu gastasse 2.000, então ele dava um jeito de ter 2.000. Mas nunca tinha sobrando. Então, se eu economizasse o máximo possível no mês e gastasse somente 300, era somente 300 que tinha. Então, eu nunca poderia comprar um sapato, uma roupa, uma bolsa, não podia comprar nada, absolutamente nada, porque nunca tinha sobrando. Sempre tinha o limite do que eu tinha gastado, nunca um centavo a mais. E eu nunca fiquei sabendo onde foi parar esse dinheiro. Onde ele investiu esse dinheiro. O que eu sei é que ele não tem nada. Ele não ajudou as filhas dele nem na faculdade, que a filha terminou uma faculdade. Ele não ajudou com 1 centavo. A outra, o M está tentando ajudar, porque ficou muito mal na fita. Mas, a questão é, o que me veio à mente é o seguinte. Como eu iria falar para você sobre restauração de casamento se eu não tivesse vivido tudo o que eu vivi? Se eu nunca tivesse separado, eu tive 20 anos de casamento, muito orgulhosa, mesmo com todos os problemas, eu era muito orgulhosa porque eu nunca tinha traído ele, eu nunca tinha tido outro homem. Por mais que tivessem tentações, eu nunca dei corda, nunca dei o mínimo de corda. Então eu nunca tinha o traído e isso para mim era de um orgulho tal. Só que quando traí também falei, né? Porque chegou uma hora que o basta chega, falei, declarei de boca aberta para o mundo saber e para ele ser envergonhado. Por quê? Porque eu não tinha marido. O que eu queria de alguém que não estava fazendo o seu papel? Então eu fiz para humilhar mesmo. Eu fiz de propósito para humilhar mesmo, porque era isso que eu queria. Eu queria ver se ele se tocava. Mas, para quem já está na lama, continua se lameando mais ainda, como dizem Apocalipse. Para quem está sujo, continua se sujando mais ainda. E como eu estava na lama com ele todos os anos que ele me traiu, e eu me deitava com um adúltero, então eu era uma adúltera, por estar com um homem adúltero. Eu posso ter sido fiel a ele durante 20 anos, mas ele era adúltero comigo, vai saber. Nas minhas contas, ele me traiu durante 15 anos.
que é o tempo que ele conhecia a fulana, e onde, desde que ele conheceu ela, o brilho no olho dos dois era inconfundível. Eles se olhavam e se comiam, assim, e eu tentava chamar a atenção que tinha alguma coisa errada. Ela era minha melhor amiga, frequentava minha casa e tudo. E não tinha como eu dizer, porque eu era louca por estar vendo coisa naquela amizade. Eu era doida. Então hoje eu posso te dizer com toda certeza, cuidado com quem você ponha dentro da tua casa, cuidado com as tuas amizades. E hoje eu oro por ela, eu oro por ele. Eu dou graças a Deus porque eu não estou tendo que viver junto, porque eu não tenho estabilidade emocional de ter um marido me traindo e eu sabendo que ele está me traindo do meu lado. Não tinha, né? E aí a gente vai crescendo espiritualmente ao ponto de ver, quando você casa com uma pessoa descrente que não tá nem aí para agradar a vontade de Deus, mas quer viver a vida, né? Você paga o preço. Então, quando você vai escolher alguém para casar e você não olha se essa pessoa realmente quer viver uma vida de santidade, com ou sem você, ele vai ser santo, independente. Então, eu estou sozinha todo esse tempo. Tentei relacionamentos, mas eu não suporto ficar num relacionamento errado. Então eu tentei. Não quer casar? Tchau. Não quer ir para a igreja comigo? Tchau. Eu quero um relacionamento dentro da vontade de Deus. Eu não achei essa pessoa. Então eu não vou viver um jugo desigual com alguém que não quer servir a Cristo. E no final cheguei nessa tecla da restauração, que é onde eu estou trabalhando agora. E não ganho nada por isso. Não ganho nem um centavo. Talvez venha a ganhar se vocês compartilhar, se vocês assistirem muito, se vocês me ajudarem nos comentários, derem muito like. Aí pode ser que futuramente eu monetize o meu canal falando sobre esse assunto. Mas por enquanto, é trabalho formiguinha, é de graça. Eu vou falando minhas experiências e vocês vão me ajudando no engajamento do meu canal, se essa for a vontade de Deus. O que me instruiu muito sobre isso é que como Deus tem usado quem não é. Quem não era para ser, quem não tinha patente para ser, né? Assim como foi com Davi, que não foi escolhido dos homens, mas por Deus. E aí eu fui ver que eu não preciso ter meu casamento restaurado para trabalhar com restauração. Pelo contrário, é justamente essa identidade que nós temos. Estamos na mesma luta que nos faz lutar mais. Porque eu estou na mesma luta que você, isso te engaja mais. Vamos orar, vamos jejuar, vamos para cima, né? Então, porque eu estou no deserto, igual Josué estava no deserto, com o povo de Israel, então vamos para cima. E aí a gente se torna um. E quando a gente se ajuda, e aí eu peço a todos que não concordam com esse assunto, que saiam fora, porque aqui não é lugar de vocês. Se vocês não querem viver a palavra de Deus, me desculpem. Eu sinto, de todo o meu coração, eu sempre senti que eu estava fora do eixo com Deus. Eu não senti o Espírito Santo falando comigo. Então, quando eu resolvi obedecer, e meus olhos espirituais começaram a ser abertos, eu fui entender, é isso que Deus quer para minha vida. Para você ter os olhos espirituais totalmente abertos, você tem que parar com os vícios, a bebedeira, o álcool. Tem vários vícios que te afastam de ouvir a voz de Deus, de ouvir o Espírito Santo. Isso inclui os remédios para depressão. Desculpa, eu sei que tem gente que toma remédio para depressão, mas eles te deixam espiritualmente com o contato interrompido. Eu falo isso porque eu passei por isso. Então a minha luta para sair dos remédios foi muito mais engajada, porque eu queria escutar o Espírito Santo. E aí, batalha espiritual se tornou uma palavra muito forte para mim na minha vida, porque o inimigo sabe que você está querendo essa batalha espiritual. O inimigo sabe que você quer ouvir o Espírito Santo. E o inimigo vai te mandar gente para te matar, para te destruir, para acabar com você.
Não pense que ele vai ter dó ou piedade, ele vai pôr uma enfermidade mortal, que foi o que aconteceu comigo, 10 vezes, 2 vezes, câncer, né? Fora outros acidentes de homens violentos, tentativa de assassinato e todas essas coisas. Então o inimigo não quer que você vive o auge do teu chamado. Isso aconteceu comigo. E quando você resolver entrar nessa batalha espiritual, que é para a tua salvação, que tem um gozo eterno, de salvação eterna, quando você resolver entrar nessa batalha espiritual, todos aqueles que você achou que ia te ajudar vão se afastar de você e vão atirar a pedra. Você vai ser traído. Por quê? Porque você não é mais do mundão. Você não quer mais agradar o mundão, não quer mais agradar eles. Você vai ter que perder todos os teus contatinhos. Todas aquelas pessoas que você achava que podia te ajudar, mas que mais querem ver você vivendo na miséria e na mendicância do que vivendo o auge da plenitude do Espírito Santo. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma mulher que ela ficou 4 anos no deserto, 4 anos divorciada. E logo nos primeiros meses, ela conheceu uma irmã da igreja e levou ela para a igreja. E quando ela entrou na igreja, no primeiro culto já tinha profecia de que Deus ia restaurar a casa dela, de que Deus ia restaurar a família dela. Oh, glória! Se eu tivesse esse tipo de profecia logo de início. E o marido dela logo marcou casamento com a OM, casou, casamento de pompa, e ela continua indo na igreja, muita oração, muito jejum, muita busca. Mas ela não queria se desprender dos contatinhos e das bebidas e das roupas. E aí o que aconteceu? Né? O que começou como um fogo, logo se abaixou, porque ela tinha que se amoldar à vida de santidade, né? Que hoje em dia, eu vou ter que falar, né? Os satanistas estão pagando 2 salários para mandar satanistas dentro de todas as religiões, e eu já vi testemunhos de grandes líderes satanistas dizendo que eles conseguiram já 100% infiltrar satanismo dentro das igrejas para acabar com as irmãzinhas do coque, para destruir a sã doutrina, para aceitar tudo que é tipo de pintura de cabelo, vermelho, azul, de tudo que é cor que for, pintura, roupa indecente, aquelas roupas de cigana, porque aquela roupa de cigana, ela é do culto lá, da coisa lá. Então, tá tudo dentro da igreja. É a moda lá dentro agora. E os satanistas estão comemorando a vitória, porque conseguiram atingir praticamente 100%. Alterar a moda interna das igrejas. Mas voltando ao que eu estava falando. Então, ela não queria se amoldar às roupas de uma mulher santa. A não beber, a não fumar, a não ir no baile, não rebolar um pouco, não dançar, essas coisas. Ela não queria. Não, eu vou ter que deixar essa vida para ter meu casamento de volta. Eu não. E aí a mulher foi muito categórica. Ela falou assim, tá aqui o meu cartão com o meu número. O dia que você resolver ser feliz e viver a felicidade que Deus tem para você, então você me procura. E ela pegou aquele cartão, enfiou num canto lá e toda ela agora, eu vou viver minha vida, eu vou arrumar outro e vou ser feliz. Só que não. Ela naquela ânsia de ser feliz, bebia demais, aprontava demais, se envergonhava demais, os filhos abandonaram ela, foram morar com o pai. Ela ficou sem ninguém, ficou sem dinheiro, ficou sem renda, ficou na pior. E aí passou-se 3 anos de mendicância dela vivendo magra no osso, rebolando nos bailes para conseguir homem, para conseguir alimentar seus vícios. Até que um dia a luz desceu, porque era muita humilhação o marido dela, com tudo que ela ajudou a construir, desfrutando e viajando para as praias com aquela mulher, e ela vivendo daquela maneira miserável. Eu achei muito lindo o testemunho, eu deveria ter copiado o nome para vocês encontrarem no YouTube. E no final ela entrou em contato com essa irmã,
resolveu entrar na batalha espiritual, sair dos vícios. E quando você busca em Deus, é facinho, você abandona todos os vícios, todos os contatinhos, tudo que ela achava que ia trazer felicidade e não trouxe. Foi muita humilhação para ela, muita vergonha para ela. Foi de um rebaixar, e ela se achava agora totalmente indigna. Onde você viu aquela mulher que é um trapo competir com aquela mulher que era a OM, né? Que estava lá no topo, no lugar dela. Mas ela se firmando em Cristo, usando roupas santas e sagradas, tendo um comportamento, ela logo arrumou um emprego que Deus prepara, ela logo conseguiu uma casa boa para morar, e Deus levantou ela de uma maneira tão sobrenatural, e as orações dela começaram a ter efeito. E aí, tudo aquela máscara do bonito começou lá a cair. Aquele carro financiado, aquele negócio financiado, estava tudo falindo, ele estava perdendo tudo. Aquela mulher já estava atrás de outro. Ele ficou na rua sem nada. As crianças voltaram para ela e no final ele implorou para voltar para ela. Então, nada do que o diabo enfeita como bonito é bonito. Porque no final as máscaras caem e aí você vê que não é nada daquilo. Então, é tudo financiado, o banco toma tudo e aí perde tudo também. E mulher que já é acostumada a tirar marido de outra, ela foi lá e tirou de outra e ele ficou sem ninguém e sem nada. E aí, mas ela precisou sofrer muito. Ela precisou sofrer o vale da sombra da morte para buscar restauração. Isso é para você ver como a oração, como o teu posicionamento interfere. Quando você não deixa brechas, eu vou sair desse deserto e eu vou para cima. E é essa a vontade que tem que ter, é uma batalha espiritual. Precisa largar tudo? Precisa. Precisa largar o mundanismo? Precisa. Só para lembrar, a separação nunca teria acontecido se você nunca tivesse desligado de Deus. Primeiro ponto. Você nunca teria passado por nada disso. E isso vale para mim também. Eu nunca estaria passando por tudo que eu estou passando se eu nunca tivesse desligado de Deus. E ali eu tenho N testemunhos de macumbas e feitiços que fizeram antes mesmo de eu casar para eu morrer e que nunca pegou. Pegou quando eu comecei a abrir brecha. Quando eu comecei a abrir porta da minha casa para gente errada entrar por falta de visão. Porque a Bíblia diz, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então eu permiti entrar na minha casa coisas erradas, pessoas erradas. Então buscar a sabedoria na palavra do Senhor é o começo de você ter uma vida plena e abundante. Buscar a libertação do seu cônjuge é bom. Buscar a libertação do OM, da OM ou do OH é bom, mas buscar a tua própria salvação e restauração com o Senhor, só ali você já ganhou. Só ali você já ganhou tudo. Porque você estando pleno em Deus, o resto vos será acrescentado conforme diz na Bíblia, conforme diz nos Salmos, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu vou terminar o vídeo falando sobre isso, tá? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Creia na palavra do Senhor. E que Deus os abençoe e nos abençoe nessa empreitada. Amém.